Olá, pessoal! Então, como vocês me pediram, vou fazer uma recordaçãozinha breve de equações de primeiro grau aqui para vocês, tá? Vou fazer alguns exemplos para vocês lembrarem. Essa matéria a gente aprendeu ano passado, mas eu vou fazer alguns exercícios aqui para vocês lembrarem como que funcionava esse tipo de continha, tá? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Resolva a equação abaixo. Então, nós temos o menos 1x mais 4x menos 5 igual a menos 7x mais 15 mais 6x. Lembra da historinha que a Pro contou do rico e do pobre? Então, os números que têm letrinha são os ricos. Então, ó, todos esses aqui são ricos. E os pobres são os números que não têm letrinha junto. Então, a gente tem que separar. Os ricos vão morar desse lado, os pobres vão morar desse lado, tá? Então, separando, esse é pobre, tem que ir morar lá do outro lado. Esse é rico, também está do lado errado, e esse também. Lembra, quando passa da ponte, tem que pagar o pedágio. Então, o que é o pedágio mesmo? Inverte o sinal. Então, vamos lá. Vai ficar. O menos 1x já está no lugar certo. O mais 4x também. O menos 7x passa da ponte, vem morar do lado certo, vira mais 7x. O menos 6x também passa da ponte, vira menos 6x, tá? Bom, o menos 5, que era pobre, passa para o outro lado, ele vira mais 5. E o 15 já estava no lugar certo, fica 15 mesmo, tá? Bom, agora a gente vai somar a riqueza e somar a pobreza. Eu devo 7x, por quê? Eu devo 1x e eu devo 6x, então eu estou devendo 7x. E eu tenho 4x e tenho 7x, então eu tenho 11x. E do outro lado da pobreza, como fica? Eu tenho 15 e eu tenho 5, eu tenho 20, tá? Bom, agora vamos finalizar essa soma aqui da riqueza. Eu estou devendo 7x, mas eu tenho 11x para pagar. Quando eu finalizo essa conta, vai dar 4x aqui. E o 20 já estava feito, né? Não tinha mais com quem somar. Então, vai ficar 4x igual a 20. O 4 tem que passar dividindo para o outro lado agora. Então, vai ficar x é igual a 20 dividido pelo 4. O 4 sai daqui e vai morar embaixo do rico, do pobre, lembra? O rei fica com o dinheiro só para ele, o antigo rico fica até sem ter onde morar e tem que ir morar embaixo da casa do pobre. Essa era a historinha que eu contava para vocês, lembram? Então, para finalizar essa conta aqui, a gente só precisa simplificar, dividindo o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Dá para dividir por 4, tanto em cima quanto embaixo. Então, a gente chega no valor de que x é igual a 5, tá? Então, o resultado da nossa equação é x igual a 5. Vamos ver mais alguns exemplos por aí. Exemplo 2. Calcule o valor de x na equação, sendo o universo igual a reais. Então, vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui nada mais é do que o universo são as respostas que eu posso ter na minha equação, tá? O exercício está dizendo que essas respostas podem ser qualquer número real. Número real são todos os números que a gente conhece até hoje.
Isso significa que a minha resposta, o valor de x, pode ser qualquer valor. Não tem problema ser um número, uma fração, um número negativo, um número natural, pode ser qualquer número que vai servir, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai resolver usando a historinha do rei, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que separar os ricos dos pobres. Então, quem é rico? Esse 3x é rico, o 2x é rico, o x é rico. Quem é pobre? O 7 e o menos 3, tá? Então, o menos 3, que é pobre, está do lado errado, vai ter que passar para o outro lado. E o mais x, que é rico, está também do lado errado, vai ter que passar para o lado certo. O mais 7 já está no lugar certinho, o 2x já está no lugar certinho e o 3x também. Então, vamos passar as pessoinhas para o lado certo e ver como ficou. Então, olha só, o 3x já estava no lugar certo, o mais 2x também já estava morando do lado certo, o x saiu da casinha dele e veio para o outro lado. Quando ele saiu do lugar onde ele morava e passou pela ponte, ele ficou negativo, tá? Então, ele vem menos x. A ponte, porque já acabaram todos os ricos, a ponte. Esse menos 3 vai passar para o outro lado, ele vai ficar mais 3. E o 7, que já estava morando no lugar certo, então não precisou passar da ponte, tá? Agora, somando a nossa riqueza e a nossa pobreza. Então, nós temos, eu tenho 3x, eu tenho 2x, eu tenho 5x. Mas eu estou devendo um x aqui, ó. Então, eu tenho 5 e eu estou devendo 1. O resultado dá 4x, tá? E aqui do outro lado, eu tenho 7 e eu tenho 3, eu tenho 10. Agora, o rei fica com o dinheiro só para ele e o antigo rico precisa ir morar embaixo do pobre. Então, vai ficar o dinheiro com o rei, o pobre morando onde ele morava mesmo e o rico morando embaixo do pobre. Dá para simplificar? Dá, Pro. Dá para dividir por 2. Então, a gente vai dividir por 2. Vai ficar o dinheiro, o x é igual a 5 em cima e embaixo 2, tá bom? Essa é a resposta, esse é o valor da incógnita x que nós estávamos procurando. Nossa, Pro, pode ser uma fração? Pode ser uma fração, não tem problema nenhum. Lembra que a resposta podia ser um número real? As frações fazem parte dos números reais, tá bom? Então, resolvendo essa equação, a gente encontra que o x é igual a 5 meios. Tudo bem? Esse aqui, ó, é o jeito oficial da gente colocar uma resposta. S significa solução, ou seja, resposta. A solução da nossa equação é 5 meios. Pro, tem sempre que colocar o resultado dentro de um conjuntinho de chaves? Sim, porque significa que é a nossa resposta final, tá bom? Bom, próximo exemplo. Calcule o valor de x na equação, sendo o universo igual a reais, ou seja, qualquer resposta nos serve. Qualquer resposta que der aqui serve como resposta para a gente.
nesse exercício, tá? Então, vamos lá. Quem são os ricos? O menos 8x é rico, o menos 5x é rico. Quem são os pobres? O mais 10 é pobre, o menos 25 é pobre. Bom, então os ricos têm que morar aqui, os pobres têm que morar aqui. Quem vai ter que passar de lado, então, que está morando do lado errado? O mais 10 vai ter que passar para o outro lado. E o menos 5x também vai ter que passar da ponte, vai ter que ir morar do outro lado. Então, vamos arrumar aqui. Menos 8x já estava no lugar certo, tudo ok. O menos 5x passa para o outro lado, fica mais 5x, pagou o pedágio. A ponte, porque não tem mais nenhum pobre, nenhum rico aqui para colocar, já vamos começar a colocar os pobres. O mais 10, que estava do lado errado, passa para o lado certo, menos 10 depois que paga o pedágio. E o menos 25 já estava do lado certo, então continua menos 25 mesmo, tá? Então, já estão morando do lado certo. Agora, vamos somar a riqueza e somar a pobreza. Eu devo 8 e eu tenho 5. A resposta fica: eu devo 3x, porque é o rico. Eu devo 10 e eu devo 25. A minha resposta dá: eu fico devendo 35, tá? Bom, agora o rei fica com o dinheiro para ele e o antigo rico vai morar embaixo do pobre. Então, a resposta vai ficar x igual a menos 35, porque o pobre continua morando no lugar onde ele estava, e o rico vai morar embaixo do pobre, tá? Bom, essa fração aqui a gente não consegue simplificar, certo? Não dá para simplificar nada. Porém, nós temos dois sinais de negativo aqui, ó, dois sinais de menos. E não é comum a gente manter um sinal, um número negativo no denominador de uma fração. Então, o que a gente vai fazer quando isso acontecer? Ai, o denominador ficou um número negativo, o que eu faço agora? Não é uma divisão, uma fração, não é uma divisão entre o número de cima e o número de baixo? Então a gente vai fazer a regrinha de sinais, aquela regrinha de sinais que a gente usa na divisão entre dois números inteiros. Então, eu não vou dividir, eu vou manter na fração. Eu só vou fazer a regrinha de sinais para descobrir que sinal vai ficar. Se vai ficar o sinal de menos para a fração inteira, ou se vai ficar o sinal de mais para a fração inteira, tá? Então, lembra da regrinha? Sinais iguais, mais. Isso significa que essa fração ela vai ficar positiva. Então, o resultado da nossa equação vai ser 35 terços. Tudo positivo, porque eu fiz a regrinha de sinais entre os dois números da minha fração, tá? Como os sinais são iguais, o resultado fica mais. Tudo bem? Próximo exemplo. Calcule o valor de y na equação, sendo o universo igual aos reais. Mais uma vez, qualquer número real serve de resposta para a gente, tá? Então, a gente vai resolver a equação e vai descobrir que valor deu, e qualquer valor, sendo ele um número real, serve para a gente. Bom, então a nossa equação é 21y menos 13 igual a 20y mais 41. Ai, professora, e agora? Eu sabia fazer essa conta com x, com y eu não sei. É aí que está. Tanto faz qual letra eu usar. Esse y aqui agora
está representando o rico, do mesmo jeito que o x representava. Vocês podem escolher qualquer letrinha para usar. Pode ser x, pode ser y, pode ser c, em homenagem a mim. Qualquer letrinha que vocês quiserem usar, pode usar. Só tem que usar sempre na equação de primeiro grau, a gente só pode ter uma letrinha diferente. Então, eu não posso, por exemplo, usar o x aqui e o y aqui. Aí são duas letrinhas diferentes, aí a gente não consegue resolver dessa maneira que a gente está aprendendo agora. Na equação de primeiro grau, que é essa que a gente está aprendendo agora, a gente só pode ter uma letrinha. Então, se for y, é y em tudo. Se for x, é x em tudo. E assim por diante, tá? Mas a gente vai resolver igualzinho a gente resolve com o x. Então, vamos lá. Quem são os ricos? 21y é rico, 20y é rico. Então, a gente vai passar os ricos para o lado de cá, os pobres para o lado de lá, tá? Então, vamos lá. Esse é pobre, vai ter que ir morar do outro lado. Esse é rico, vai ter que ir morar do outro lado. Quando passa da ponte, paga pedágio, então a separação entre os ricos e os pobres vai ficar 21y, que já estava aqui. Esse rico aqui, ele passa para o lado de lá, paga pedágio. Vem menos 20y. A ponte mais 41 era um pobre, já estava no lugar certo. E o menos 13, que é outro pobre, estava no lugar errado, passa para o outro lado, vem como mais 13, porque pagou o pedágio, tá? Bom, somando a riqueza e somando a pobreza. Então, vai dar 21y, eu tenho 21, mas eu estou devendo 20, vai me sobrar 1y, certo? Eu tenho a pobreza agora, eu tenho 41 e eu tenho 13, eu tenho no total 54, ok? Isso significa que 1y é igual a 54. O rei vai ficar com o dinheirinho todo para ele, esse 1 vai morar embaixo do pobre. Mas vocês se lembram que numa fração, quando é o 1 embaixo, eu posso não colocar? Todas as vezes que eu tenho uma fração que é o número 1 embaixo, eu posso tanto colocar ele aqui quanto não colocar. Então, isso significa que o resultado da nossa equação vai ser y é igual a 54. Acaba por aqui, tá? Qual é o conjunto solução? O conjunto solução da nossa equação é 54, certo? Outro exemplo. Resolver a equação 5 vezes x mais 4 igual a 2 vezes x mais 1, sendo mais uma vez o universo, ou seja, a nossa resposta pode ser qualquer número racional, tá? Então, vamos lá. 5x mais 4 igual a 2x mais 1. A gente vai ter que fazer a distributiva aqui e aqui antes de começar a nossa conta. Então, 5 vezes x, depois 5 vezes 4. Aí a mesma coisa, 2 vezes x, depois 2 vezes 1. Então, vamos fazer essas contas. 5 vezes x dá 5x. 5 vezes 4 dá 20, tá? A ponte, o igual. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes o 1 dá 2. Pronto, agora é só a gente separar ricos e pobres e terminar a nossa equação.
Então, o 5x já estava no lugar certo, o 2x estava no lugar errado, passa para o lado certo, paga pedágio, fica menos 2x. Aponte. O mais 2 já estava no lugar certo, então ele continua mais 2 mesmo. E o mais 20 estava no lugar errado. Vai precisar passar para o lugar certo, vai ficar menos 20. Tudo bem? Soma a riqueza e soma a pobreza. Eu tenho 5x e eu devo 2x, então eu tenho 3x, é o que me sobra. Eu tenho 2 e eu estou devendo 20, eu continuo devendo 18, tá? Deixa o x sozinho, passa o rico morando embaixo do pobre. Então, vai ficar x é igual a menos 18, que era o pobre, dividido por 3. Como dá para simplificar por 3, tanto em cima quanto embaixo, o valor final de x é igual a menos 6, tá? Bom, menos 6 é um número racional? É. Então, é uma resposta válida para o nosso exercício. Pode fazer o teste aqui em cima e verificar se o menos 6 está certo? Pode. Vocês é quem decidem se querem ou não ter certeza da resposta de vocês, tá? Então, qual vai ser o nosso conjunto solução? Qual vai ser a nossa resposta final? A solução da nossa equação é o menos 6, tá? Mais um exemplo. Resolva a equação. Então, ó, agora eu coloquei uma equação bem compridinha, sendo o conjunto universo igual aos racionais. Então, mais uma vez, a nossa resposta tem que ser um número racional. Se não der um número racional, essa resposta não serve para o nosso problema, para o nosso exercício, tá? Então, vamos resolver para ver se é ou não. Então, a gente vai ter que fazer a distributiva aqui e a distributiva aqui. Tomando cuidado, porque aqui é um menos 2, ó. É o menos 2 que eu vou multiplicar pelo menos x e depois pelo menos 2, tá? Então, vamos multiplicar. Menos 4 vezes x dá menos 4x. Menos 4 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Sinais iguais, mais, tá? Fizemos a primeira distributiva aqui, ó. Agora, a gente vai fazer essa distributiva aqui, ó. Menos 2 vezes menos x dá mais 2x, porque sinais iguais, mais. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, tá? Igual a 30, ok? Agora, separa rico de pobre. Menos 4x mais 2x. Os dois ricos que tem na equação, eu já coloquei do lado de cá. Aponte, agora vamos colocar os pobres. O 30 já estava do lado certo. O mais 8 vai passar da ponte e vai pagar pedágio, vai ficar menos 8. E o 4 também estava do lado errado, vai passar da ponte, vai virar menos 4. Agora, vamos somar a riqueza e a pobreza. Eu devo 4 e eu tenho 2, significa que eu continuo devendo 2. Não pode esquecer de pôr o x junto, tá? Então, eu devo 2x, porque esse aqui é o rico. Eu tenho 30, mas eu estou devendo 8, estou devendo 4, então eu estou devendo 12. Se eu tenho 30 e estou devendo 12, eu acabo ficando só com 18. Então, a minha riqueza deu menos 2x
A minha pobreza deu 18, tá? Esse rico agora vai morar embaixo do pobre. Então, vai dar x igual 18 dividido por menos 2. Dá para simplificar? Dá, Pro. Dá para dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo. 18 dividido por 2 dá 9. 2 dividido por 2 dá 1. Eu posso não colocar esse 1 aqui, certo? Agora falta a gente fazer a regrinha de sinais. O 18 era positivo. Sinais diferentes, porque mais com menos, sinais diferentes, fica menos na nossa resposta, ok? Então, o valor de x é igual a menos 9. Menos 9 é um número racional. Isso significa que menos 9 é a resposta da nossa equação. Então, qual é o conjunto solução? Menos 9, tá bom? Bom, próximo exemplo. Então, a gente vai resolver a equação agora. Menos 4 vezes x mais 2, menos 2 vezes menos x menos 2, igual a 30. Sendo que o nosso universo, a nossa resposta, tem que ser um número, pode ser um número só racional, tá? Então, vamos lá, a equação é essa. Primeiro, a gente vai ter que fazer a distributiva, ok? Então, vamos lá. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Agora, esse aqui. Menos 2 vezes menos x, mais 2x, sinais iguais, mais. Menos 2 vezes menos 2, mais 4, igual a 30. Bom, agora deixa rico de um lado, passa pobre para o outro. Então, vai ficar menos 4x mais 2x, os dois ricos aqui, o 30, o menos 8, que é esse 8 que passou para o outro lado, e o menos 4, que é esse 4 que passou para o outro lado. Soma a riqueza e soma a pobreza agora. Então, eu devo 4x e eu tenho 2x para pagar, eu vou continuar devendo 2x. E do outro lado, eu tenho 30, mas eu estou devendo 8 e estou devendo outros 4, então eu estou devendo 12. Então, vai ficar menos 2x é a nossa riqueza, 30 menos 12 dá 18. Então, por enquanto, eu tenho menos 2x igual a 18. Agora, eu preciso descobrir o valor do x sozinho. Então, eu deixo o x sozinho aqui e vou passar o menos 2 dividindo, ou seja, o rico vai morar embaixo da casa do pobre. Então, vai ficar x igual a 18 dividido por menos 2. Simplificando isso aqui, o x é igual a menos 9, tá? Então, a nossa resposta, o nosso conjunto solução é menos 9, certo? Bom, então, próximo exemplo. Verifique se os pares de equações são equivalentes. Nossa, professora, como que eu vou fazer isso? Simples. Você vai resolver essa equação, depois você vai resolver essa equação, uma separada da outra. Se der o mesmo valor de x, significa que elas são equivalentes, tá?
Então, vamos lá, resolvendo a primeira. Separa ricos e pobres. Esse aqui é pobre, né? Tá no lugar errado. Então, o mais 54 vai ser obrigado a passar para o outro lado. Então, passou para o outro lado, mais 54 foi para lá, menos 54. Então, o x vai ser igual a 100 menos o 54 que veio de lá, que vai dar 46. Então, a primeira equação deu 46. Vamos resolver agora a segunda equação. Então, eu tenho 2x menos 10 igual a 82. 2x, esse menos 10 passa para o outro lado, vai como mais 10. 10 mais 82 vai dar 92. Aí, esse rico vai morar embaixo do pobre. 92 dividido pelo 2, que vai estar aqui embaixo, vai dar 46, tá? Eu fiz essas duas equações de uma maneira bem rapidinha, bem curtinha, mas vocês vão fazê-la sempre do jeito compridinho, igual a gente fez, igual a gente aprendeu. Eu só resolvi ela assim para vocês verem que a resposta deu a mesma. Se deu a mesma resposta, significa que as duas equações são equivalentes. Se não tivesse dado o mesmo valor de x, as duas equações não seriam equivalentes, tá bom? Então, é assim que a gente vai resolver quando tiver esse tipo de pergunta, para verificar se os pares de equações são equivalentes. Tudo bem? Então, a resposta é sim. No caso dessas duas, elas são equivalentes, sim. Bom, então agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem. Vocês vão fazer exercícios tanto do tipo que já dá o valor da letra, o valor da incógnita, e vocês têm que descobrir se aquela incógnita é certa ou não é certa. Então, tanto vocês vão receber o valor da incógnita, quanto vocês vão ter exercícios que vocês precisam descobrir esse valor da incógnita. Aí é a historinha do rico e do pobre, tá bom? Beijos e até a próxima aula.